Muito bom estarmos aqui para dar prosseguimento à nossa série sobre o livro de Gênesis. Vocês já sabem, estamos dedicando aqui o mês de abril todo para estudarmos o livro de Gênesis e também maio. Eu fiquei responsável pelos primeiros 3 capítulos. Iniciamos a série no começo do mês e eu avanço até o domingo que vem e depois o pastor Vinícius Mendes assume e prossegue por mais alguns domingos também com o livro de Gênesis. Só para recordar, deixa eu colocar aqui na tela algumas coisas que nós já vimos, né? E eu já aproveito para estender aqui um abraço. O pastor Marcos já orou pelas pessoas que estão acompanhando à distância. E eu estendo aqui meu abraço também aos amigos que acompanham fielmente aqui as pregações e palestras. A classe bíblica de domingos às 6 da tarde também está sendo transmitida agora pelos canais da igreja. Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui virtualmente conosco, né? Estamos aqui na Igreja das Mangueiras, em Tatuí, interior de São Paulo. Na verdade, o primeiro tema acabou sendo embutido no segundo. Fiz uma mescla, né? Ao falar sobre o design inteligente da Semana da Criação. Então eu procurei mostrar que cada dia da semana, da primeira semana aqui do planeta Terra, em que Deus organiza o planeta para conter vida, cada dia revela muito do plano de Deus, do seu propósito, do seu poder. Design inteligente, resumindo, né? Vimos ali como Deus carinhosamente e poderosamente preparou em cada dia, o ambiente, o habitat para receber os seres que iriam ocupar esses espaços, culminando com o ser humano, obviamente, que é a coroa da criação, homem e mulher. Depois, nós estudamos sobre o memorial da criação. Era tanta coisa para uma noite só, né, 7 dias da criação, que nós deixamos o 7º para um domingo. E estudamos a respeito do sábado, de Gênesis a Apocalipse. Vimos que o mandamento do sábado, ele permanece, ele é eterno, porque a lei de Deus é eterna, e ele tem um significado muito profundo, porque Deus o abençoou, Deus o santificou, e nele Deus descansou, ainda que Deus não se canse. Deus fez uma pausa e convidou seus filhos recém-criados, e portanto não estavam cansados, para descansar com ele no 7º dia. Uma pausa contemplativa para um louvor mais profundo ao Criador. E toda vez que nós recebemos o sábado a cada pôr do sol de sexta-feira, somos convidados também, como Adão e Eva foram, a louvar a Deus de modo especial, a reconhecê-lo como nosso Criador. O sábado, portanto, é o memorial da criação de Deus. Estudamos também sobre a sexualidade e o casamento em Gênesis, porque assim como o sábado é uma instituição edênica que vem para fora do Éden e atravessa os séculos e vai para a eternidade, nós temos também a instituição do casamento. Lá no Éden, ela também sai do Éden e atravessa o tempo, chega até nós do mesmo jeito que Deus criou. E nós estudamos aqui como Deus tem planos maravilhosos para a sexualidade humana, para a união sagrada entre um homem e uma mulher, a união que foi abençoada por Deus, o casamento natural, original que Deus estabeleceu. E também vimos que assim como o diabo está atacando o sábado, ele vem atacando também o casamento heteromonogâmico, usando de ideologias e falácias aí, para tentar distorcer ambas as instituições edênicas. Depois estudamos sobre as dicas do fabricante, que foi domingo passado. Se você perdeu algum desses temas, estão todos disponíveis aqui no canal da Igreja das Mangueiras. Nós vimos que na Bíblia Deus deixou várias diretrizes ou dicas, né, para que tenhamos saúde. Nós chamamos essas dicas de 8 remédios da natureza. E nós vimos que lá em Gênesis capítulo 1, verso 29, já estava estabelecida a dieta que Deus havia prescrito
tanto para os animais quanto para o ser humano. A dieta que não envolvia morte, obviamente, porque foi antes do pecado. E Deus espera de nós também que nós voltemos, tanto quanto possível, ao mais natural possível, né? No que diz respeito à alimentação, que pratiquemos exercícios físicos, que usemos sabiamente esses remédios naturais para termos mais saúde, tanto quanto possível nesse mundo de pecado. Não estamos no mundo ideal, todos estamos sujeitos a bactérias, vírus, doenças crônicas e coisas parecidas, mas no que depender de nós, devemos buscar o melhor possível, saúde física, mental e espiritual. E o tema de hoje, o capítulo mais triste da Bíblia, porque infelizmente a Bíblia não para em Gênesis 2, depois vem Gênesis 3. E depois de Gênesis 3, todo o restante da Bíblia é Deus procurando, de alguma forma, trazer de volta o ser humano para o Éden. Tanto que Apocalipse 21, 22, ali vemos o Éden restaurado. Então imagine assim, a Bíblia, eu até já ilustrei assim, dessa forma aqui, eu acho, não sei nem se é uma ilustração tão adequada, mas pense num hambúrguer vegetariano. Então você tem os dois pães em cada extremidade, vamos dizer assim, e o recheio. Os dois pães são o Éden perdido, o Éden restaurado, e o miolo é o plano da redenção se desdobrando ao longo dos séculos e dos milênios. É Deus buscando de volta seus filhos para colocá-los de volta no Éden restaurado. Eu acho tão estranho cristãos que não conseguem acreditar que Deus teria sido capaz, como foi de fato, de criar a vida na terra em 6 dias literais de 24 horas. Porque se não creem nisso, por que vão crer que um dia Deus vai recriar a terra com o seu poder? Por que Deus teria que se valer de milhões e milhões de anos de seleção natural, mortes e predadores e coisas parecidas, né? Mutações aleatórias, algumas criam seres deformados. Por que Deus se valeria disso? Para criar a vida, ou para trazer a vida ao seu estágio atual. Isso não concorda com o caráter de Deus. Portanto, evolução teísta é uma aberração que tem invadido muitas igrejas. Repito, se eu não sou capaz de crer que Deus criou a vida na terra em 6 dias literais de 24 horas, sendo que Ele podia até fazer em 6 segundos, ou em 6 milésimos de segundo, mas Deus é soberano e escolheu fazer em 6 dias, se eu não creio nisso, possivelmente não serei capaz também de crer na volta de Jesus e na recriação do planeta após o milênio bíblico. Mas como eu creio que Deus criou como está na Bíblia, eu não tenho por que duvidar de mais nada. Esse é o Criador Todo-Poderoso. No primeiro tema, que eu poderia ter tratado aqui, a pergunta é quem é o Criador, só para marcarmos isso, deixarmos isso bem claro, né? O relato bíblico Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2, começa da seguinte forma, e você deve saber de memória já. No princípio, Deus. Quem é a primeira pessoa, o primeiro personagem, o primeiro ser que aparece na Bíblia? Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Não sabemos que princípio foi esse, nem há quanto tempo foi. Mas uma coisa é certa. O verso 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face ou sobre as águas. Então, e aqui começa a semana da criação, disse Deus, haja luz. E nós já estudamos isso de forma bem detalhada na primeira noite dessa série. Note que a terra foi criada, a terra inorgânica, com águas e material inorgânico, rochas submersas, a terra também estava submersa, em algum momento no passado, distante. Há quanto tempo? Não sabemos. Podem ser milhões, bilhões de anos? Talvez. O fato é que no princípio criou Deus os céus e a terra, mas ela estava numa condição de sem forma e vazia. Não havia vida, não havia plantas, não havia animais, estava vazia. E então Deus começa no verso 2 a organizar o planeta. No verso 3 ali para frente, né? Disse, haja luz, e aí a luz dia e noite, rotação da terra, organização do planeta, como nós já vimos. Detalhe, a trindade sagrada já aparece no Gênesis capítulo 1. Você percebe isso? Ali está o Pai,
Deus, ali está o Espírito Santo, pairando sobre as águas, e esse ser não era um ser, não era energia, não era uma coisa, porque o verbo usado ali, pairar, é o verbo rahab, no hebraico, que se aplica, por exemplo, a uma águia que sobrevoa o ninho protegendo os filhotes. É um ser real, envolve proteção, cuidado, consolo. Por isso ele é o consolador também na Bíblia. Então, ali estão o Pai e o Espírito Santo. E Jesus, onde está? O discípulo mais íntimo de Jesus começa seu evangelho com palavras muito parecidas com essas aqui de Gênesis 1. Ele diz, você lembra? No princípio era o verbo, olha aí. No princípio era Deus. João começa, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E João, o discípulo mais íntimo de Jesus, diz, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então nós temos o testemunho das Escrituras de que Pai, Filho e Espírito Santo estiveram envolvidos na criação do mundo, do universo e da vida. É tão bom saber disso, né? Que Deus carinhosamente preparou todas as coisas e ali estavam os três seres da Trindade Sagrada. Inclusive Moisés usa para Deus aqui em Gênesis 1 a palavra Elohim, que no hebraico sugere uma pluralidade. Ele podia ter usado outra palavra, totalmente singular, mas ele usa uma palavra plural. E depois o texto diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que o texto emprega aqui o plural? Com quem Deus estava falando? Será que era com os anjos? Anjos criam seres do nada? Não, só Deus. Então ali havia uma conversa divina, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quem estava conversando? Pai, Filho e Espírito Santo. Nós já sabemos disso pela Bíblia. Então é maravilhoso perceber que a Trindade, a divindade triuna, ela atravessa as Escrituras de capa a capa. Negar isso envolve fazer muita força e distorcer muito a Bíblia e promover heresias, porque Deus é assim. Mas como eu dizia, então chegamos ao capítulo 3 e eu quero iniciar o tema dessa noite lendo com vocês o famoso paradoxo de Epicuro, que é assim, ou Deus quer abolir o mal e não pode, ou Ele não pode e não quer. Se Ele quer, mas não pode, Ele é impotente. Se Ele pode e não quer, Ele é cruel. Mas se Deus tanto pode quanto quer abolir o mal, como pode haver maldade no mundo? Quase dá um nó na cabeça, né? Mas é isso. E ateus ao longo da história vêm ecoando esse paradoxo, achando que com isso derrotam o cristianismo, o judaísmo, a Bíblia. Porque se existe mal no universo, Deus não existe. Porque Deus é bom, como dizem os cristãos, e é poderoso. Então Ele pode acabar com o mal. Mas se não o faz, é porque não é tão poderoso ou não é tão amoroso. E ele acha que com isso deu um checkmate na religião, na fé, na crença. Mas não é assim. Um grande filósofo cristão, tem livros fantásticos, é o Alvin Plantinga. Nesse livro aí, Deus, a Liberdade e o Mal, olha o que ele diz na página 31. A maior parte dos teólogos e dos filósofos teístas, que creem em Deus, que sustentam que Deus é onipotente, não sustenta que Ele possa criar quadrados redondos ou fazer que Ele simultaneamente exista e não exista. Nem mesmo um ser onipotente pode dar origem a estados de coisas logicamente impossíveis. Desde que eu li isso, eu tenho usado essa ilustração. Deus pode criar uma roda quadrada? O que vocês acham? Deus pode fazer isso? Deus pode existir e não existir ao mesmo tempo? Deus não é ilógico. Uma roda quadrada não existe. Então Deus não faria uma coisa que não existe, embora seja onipotente. Aí, a pergunta que vem logo na sequência é a seguinte: é possível haver um universo de seres livres sem a possibilidade de haver o mal? O que vocês acham?
O que vocês me dizem? Deus poderia criar um universo com seres livres, no qual nunca houvesse desobediência? Onde fosse impossível haver pecado, rebelião e desobediência? Não. Mesmo Deus sendo onipotente, Ele não poderia fazer um universo que não seria lógico. Poderia fazer um universo assim? Poderia, mas não seria o nosso. Seria um universo povoado por robôs programados. Você vai me obedecer, está programado aí. Mas um universo com liberdade envolve a possibilidade da desobediência. Prova disso é que vivemos no universo em que isso aconteceu. E aí eu tinha pulado 2 textos, e nem precisamos dedicar muito tempo a eles, porque estamos estudando neste momento uma lição da Escola Sabatina muito boa, que trata justamente desse assunto, do grande conflito. E você já passou por lá, Ezequiel 28, o profeta usa o rei de Tiro como exemplo da queda de Satanás. Como caíste do céu, estrela brilhante, poderosa, querubim da guarda, que estava ali pertinho do trono de Deus. A vaidade, o orgulho, a arrogância, a cobiça subiram ao coração e à mente dele. Aquilo que Paulo chama de mistério da iniquidade, porque não tem como explicar a origem do pecado no céu, no ambiente perfeito. Tentar explicar isso é quase justificar. Aconteceu. Prova disso, estamos aqui. Adoecemos, nos entristecemos e morremos. Por um tempo, por algum tempo. Então, na verdade, a existência do mal não prova que Deus não existe. Prova que Deus criou um universo povoado de seres livres, dotados de livre escolha, tanto anjos quanto seres humanos. Isso fala, na verdade, muito sobre o caráter de Deus. Não de um Deus cruel, pelo contrário, de um Deus que respeita a nossa liberdade. Um Deus que tem como sagrada a nossa liberdade, nosso poder de escolha, porque Ele quer que nós o amemos livremente, não por obrigação, ok? Além de 1/3 dos anjos, como está em Apocalipse 12, 3 e 4, quem mais Lúcifer envolveu em sua rebelião? Vamos à Bíblia? Vamos ao capítulo mais triste da Bíblia, Gênesis 3. Repito, é uma pena que a Bíblia não termine em Gênesis 2, Era o que Deus queria, mas vem o capítulo 3. Aqui nós encontramos o seguinte, dos versos 1 a 6. Antes de lermos, eu coloquei ali, hermenêutica da serpente. Preste atenção na tática, ou na forma como Satanás interpreta as coisas, portanto, a hermenêutica da serpente, se não é a que muitos hoje têm adotado. Veja bem, a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Deus tinha dito isso? Ou o diabo distorceu as palavras de Deus? Percebeu? Ele não vem com uma mentira escancarada. Ele vem com uma meia-verdade que também é uma mentira. A mulher ficou surpresa com aquilo, com aquele jogo de palavras, com uma cobra falante, um médium, O Satanás usa o animal ali como um médium, e ela dá ouvidos. E diz: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. E toda a história do pecado na terra começa aí. Note que Satanás, aquele que havia sido anjo, o querubim da guarda, agora já rebelde, entregue ao pecado, ele em pessoa, não encarregou nenhum de seus anjos subalternos, foi até o jardim,
para tentar Eva, uma mulher muito inteligente, recém-criada. E então a conversa começa desse jeito, Satanás distorcendo a palavra de Deus. E essa tática, essa hermenêutica diabólica continua sendo usada até hoje. Ele cita a Bíblia, mas a distorce. Ele faz isso de novo lá no jardim com Jesus, lembram? Está escrito que se você se jogar daqui, você vai ser amparado pelos anjos. Como Jesus respondeu? Citando a Bíblia corretamente. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A única forma de derrotarmos Satanás e suas artimanhas é conhecendo bem a Bíblia e a interpretando corretamente, com a ajuda do Espírito Santo. Não permitindo distorções, ideologias, hermenêuticas diabólicas que adulteram, alteram o texto sagrado, porque aí você está num caminho muito perigoso. Note que aqui no texto a gente vê que Eva foi seduzida, né, de 3 formas. Ela percebeu que a árvore, o fruto era bom para se comer, então cedeu à questão do paladar. Agradável aos olhos, cedeu à cobiça dos olhos. E bom, desejável, para dar entendimento. Ela desejou algo além do que já tinha, né? Nós temos lá em casa o livro de uma missionária cristã, ainda não tive tempo de ler, mas só o título já é bem interessante. É assim: deixe-me ser mulher. Se Eva tivesse respondido para Lúcifer, eu não quero ser Deus. Deus é meu pai. Eu quero ser o que Ele me criou para ser, uma mulher. A resposta que temos que dar para Satanás hoje é a mesma. Eu quero ser o que Deus me criou para ser. Deixa-me ser homem, deixa-me ser mulher, deixa-me ser filho de Deus e não Deus. Eu não sei administrar, eu não sei governar, eu não sou onipotente, eu não sou onisciente, eu não sou Deus. Eu sou filho de Deus. Mas Eva passou a ser, ela foi inoculada pelo vírus que Satanás tinha inaugurado no céu. Ele queria ser como Deus. E coloca em Eva esse mesmo desejo, você percebe? Eva, você não só não vai morrer, como você vai ser como Deus, conhecendo mais. E a única coisa que eles conheceram a mais foi o mal, que Deus havia segurado. Não queria que eles passassem por isso. E conheceram o mal. Satanás achava que tinha dado um checkmate em Deus. Ele pensava, se Deus, depois que eu fizer com que Adão e Eva pequem, se Deus passar a mão na cabeça deles e disser que está tudo bem, depois de ter dito que o pecado leva à morte, eu vou acusá-lo de injusto. Por que eu fui expulso do céu e tu tratas agora esses 2 seres humanos de modo diferente? Onde está a tua justiça? Ele achava que desse jeito poderia vencer a Deus. E se Deus matasse Adão e Eva naquele momento, porque o salário do pecado é a morte, não é verdade? O diabo diria, está vendo? Estão vendo todos vocês, seres criados? Deus é tirano, Deus é maldoso, não tolera a desobediência. O diabo achava que tinha dado um checkmate em Deus, porque Deus tinha dito que o pecado leva à morte, e é fato, porque Deus é vida, desconectado da vida você morre. O que Satanás não esperava é que sim, alguém morreria, a morte pelo pecado, a morte eterna, mas não seriam Adão e Eva, seria um outro, o próprio Deus. E aí Satanás foi derrotado pela primeira vez. Ele ambicionou o poder de Deus, mas nunca, jamais estaria disposto a fazer o que Deus fez, morrer pelos pecadores. Domingo que vem, nós vamos estudar de forma mais profunda esse lampejo de esperança que brilha em Gênesis 3, o verso 15. Ali nós vemos aquele que morreria para salvar a humanidade caída. Satanás ambicionou o poder, não o amor abnegado de Deus. Ellen White, no Manuscript Releases, volume 10, escreveu o seguinte: o Antigo Testamento, que contém as profecias da vinda de Cristo, agora é negligenciado. O clamor hoje é Cristo, Cristo, o Evangelho, o Evangelho. Mas o Evangelho é ensinado no decorrer da Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. O Evangelho é revelado em todas as profecias do primeiro advento de Cristo como Salvador da humanidade.
cada ato da velha dispensação, para afastar homens e mulheres do pecado, ou conduzi-los ao perdão, era feito com referência ao Salvador que viria. Ele era a pedra elevada por meio da qual a humanidade seria exaltada. Outra tática diabólica hoje, a hermenêutica da serpente, é tentar cancelar a Bíblia, ou dissecá-la, ou escolher partes que convêm e deixar outras de lado. As profecias e textos que nos condenam nossos pecados. Não caiamos nessa mentira diabólica. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. E Jesus é revelado desde o começo até o fim. Porque Ele é o centro das Escrituras. Elas testificam de mim, disse Jesus. Cuidado com essas falácias, né? Esse será o tema do próximo domingo. Gênesis 3,15 em associação com Apocalipse 12. A conexão é incrível, fantástica. E nós veremos isso, não perca domingo que vem, tá bom? Meus queridos, uma coisa é certa. Neste mundo de pecado, nesse mundo que vive uma tragédia, estamos em quarentena diante do universo. Somos um espetáculo, o grego ali é teatron, somos observados pelos mundos não caídos, pelos anjos, porque esse é um planeta singular. Muitas e muitas vezes não compreendemos o que nos acontece. Situações difíceis, tragédias, sofrimento de inocentes, dor, guerras, fome, tanta coisa triste, não é verdade? Que acontece ao nosso redor e também conosco, muitas vezes. Quando essas questões me confrontam, eu gosto de pensar na seguinte ilustração. Quantos aqui já andaram de metrô? Levante a mão. Quantos aqui já? A maioria aqui em São Paulo. É muito comum isso, né? Andar de metrô lá em São Paulo e em outros lugares. Quantos aqui já, em algum momento que estavam andando ali, viajando de metrô, de repente o trem parou do nada e ficou um tempinho parado? A maioria também, né? E você não entende por que o trem para lá debaixo da terra, naquela escuridão, e do nada volta a andar e está tudo certo. A gente não sabe por quê. Mas olha só, esse aqui é o mapa ferroviário de São Paulo. E ali, a estação de controle. É muito comum que na estação de controle, ali eles têm a visão geral do mapa e todos os deslocamentos de trens, de composições. É comum que eles, ao perceber que houve um atraso ou um adiantamento, poderia haver um acidente num cruzamento ou coisa assim, eles interrompem propositalmente, né, o deslocamento de um trem, para que não haja um acidente. A gente não entende. E até pode ser que reclamemos, né? Por que parou? Mas lá na central, alguém sabe. Alguém fez isso. Você entendeu a ilustração, né? Só Deus tem a visão de tudo. Não dá nem para entender como é isso, né? Porque nesse momento, Deus está ouvindo bilhões de pessoas que talvez estejam orando, conversando com Ele, no outro lado do mundo. Tem pessoas agora, lá no outro lado do mundo, que estão indo para a cama, ou acordando, na verdade, né? Estão levantando da cama e elevando a Deus uma prece. E Deus está ouvindo aquelas pessoas enquanto nos ouve aqui agora. Isso é a onisciência incompreensível para seres tão limitados quanto nós. Deus conhece cada célula do nosso corpo. Dá para entender isso? São trilhões de células. A Bíblia colocou de uma forma assim um pouco mais simples, né? Ele conhece cada fio de cabelo que tínhamos, no meu caso, e que vocês têm aí também. Ele sabe tudo, ele conta tudo, ele conhece tudo. E ainda tem tempo para se preocupar com os pardais. Ele conhece cada molécula desse planeta. Esse é Deus. Então, nós temos que lembrar disso. Nas vezes em que nosso trem para. Haverá momentos em que o teu trem vai parar. E você não vai entender por quê. Haverá momentos em que você receberá uma notícia complicada, um diagnóstico difícil, uma perda. O trem para. Mas você tem que lembrar, Deus está na central de controle. Deus controla tudo. E como diz Paulo em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus, até quando o trem para. A gente tem que lembrar sempre de enxergar o mundo com as lentes de Deus, porque elas contemplam a eternidade. Nossa visão é muito curta, né? Muito limitada, e a gente muitas vezes não tem realmente como compreender o que está acontecendo, e talvez só compreenderemos lá na eternidade, durante o milênio, que vai ser um tempo de esclarecimentos, né? Então aqui o que temos que fazer? Confiar. Lembrar que Deus pode fazer o que você pediu na oração, mas pode ser que Ele não queira fazer isso agora. Por quê? Porque Ele é soberano. Pode ser que no plano de Deus esteja apertar o botão e interromper o caminho do trem. Agora você não sabe por quê. Um dia, Ele que está na central cósmica, na central do universo, vai revelar para você. Filho, lembra aquele dia que eu parei o seu trem? Que eu interrompi o seu trajeto? Olha aqui o motivo. Obrigado, Senhor. Minha salvação estava em risco, talvez, né? Então nós temos que confiar nesse Deus que, além de ser amoroso, é todo poderoso. Apocalipse 21, versos 1 a 4, você conhece muito bem. Ali João descreve o Éden restaurado. Quando não haverá mais trens que precisam ser parados, não haverá mais tragédias, mais riscos, estaremos salvos para sempre. E vi novo céu e nova terra, diz João, porque o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, né? E aquele mar que o separava dos seus irmãos da fé já não existia. Isso chamou a atenção dele. Talvez tenha visto um gramado muito bonito ali naquele local, em lugar daquela ilha rochosa. E Deus, diz João, enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque as primeiras coisas passaram. É o Éden restaurado. Não esqueçam, não estamos em casa ainda. Não chegamos ainda ao nosso lar. Eu creio que está próximo, mas ainda estamos viajando em nossos metrôs. São várias linhas, é tudo muito complexo, muito complicado, então confiemos em Deus. Deus ofereceu a Adão e Eva lá no Éden, ainda lá no Éden, quando haviam recém-pecado, uma grande esperança. E Ele oferece a você e a mim também essa esperança. É confiar em Jesus, é o que temos que fazer. Deus nos ajude a ser submissos, a confiar em Deus e a sempre lembrar que esse Deus que cuida da nossa vida é o mesmo Deus que disse, haja luz e houve luz. É o Deus Todo-Poderoso. Então, se Ele permite, se Ele faz ou deixa de fazer, é porque Ele sabe. É porque Ele tem uma boa razão, uma razão eterna. Vamos confiar nesse Deus. Vamos entregar nossa vida nas mãos desse Deus e deixar que Ele conduza. Porque nós não sabemos conduzir a própria vida, mas Deus sabe. Amém. Quero convidá-los a ficar em pé para nós conversarmos com o Criador. Olha que privilégio que temos. A oração é uma conexão direta, sem interrupção, com o Criador do universo. Como é bom lembrar disso, né? O Deus que está ouvindo os nossos irmãos que estão acordando agora e que nos ouve aqui pouco antes de dormirmos. Esse é o nosso Deus, Todo-Poderoso e um Deus de amor. Oremos. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, porque tu cuidas de nós. Obrigado pelas promessas maravilhosas que encontramos em tua palavra. Ali contemplamos o futuro e sabemos que esse é um futuro de paz, de alegria, um futuro eterno na tua presença. Mas enquanto estamos aqui, Senhor, atravessando os túneis escuros da vida, cuida de nós, ajuda-nos a confiar em Ti e a saber que Tu, além de seres um Deus de amor, és um Deus soberano e todo-poderoso. Se permites algumas coisas em nossa vida e nós a entregamos a Ti, é porque tens um bom motivo, um motivo eterno. Pai querido, dá-nos a Tua paz, uma semana de vitórias espirituais, traze-nos de volta aqui aos cultos desta igreja e ao prosseguimento dessa série também aos domingos. Nós oramos e tudo te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.